Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 5 de outubro de 2025. Estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. E o Evangelho de Jesus Cristo é de autoria de Lucas 17, de 5 a 10. Os discípulos pedem a Jesus que ele aumente a fé. E Jesus lembra que a força da fé está mais na autenticidade desta mesma fé. Então, quando Jesus diz, olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês ordenariam a uma árvore, a uma rocha, a uma montanha, que ela obedeceria. E Jesus continua falando sobre a dimensão da fé. O que é mais importante, né? O que é mais importante? É a proporção da fé ou a pureza da fé, a verdade desta fé. Nós sabemos que no contexto da Bíblia, no contexto da celebração da missa, o conhecimento da palavra, quantas vezes nós nos dirigimos nas grandes celebrações: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. É bonito porque lembra que eu tenho fé. Talvez, por mais que eu diga aumente a minha fé, talvez fosse mais coerente eu dizer: Senhor, amadureça a minha fé. Então, não é o tamanho, a proporção da fé, mas a autenticidade, a verdade desta fé. Leia o Evangelho de hoje, olha o que Jesus diz, né? Será que um patrão vai chegar em casa e vai dizer ao empregado, né? Senta que agora eu vou servir a mesa, vamos inverter aqui os papéis. O patrão não vai dizer isso. E a linda conclusão do Evangelho de hoje: quando você fizer tudo, você diga: eu sou um servo inútil. Eu fiz o que deveria ter sido feito. Eu fiz o que deveria ter sido cumprido, né? Praticado. É assim que nós devemos viver. Quando nós questionamos a nossa fé, e isso é bom nós entendermos, né? É pela prática. São Tiago vai dizer: quem diz que tem fé e não mostra pelas obras, né, não tem a verdade em si. E o próprio São Tiago, nos escritos, nas suas cartas, ele vai dizer: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então é vivendo que eu mostro a dimensão da minha fé, é praticando a palavra que eu mostro o tamanho da minha fé. Então o próprio São Tiago vai dizer que uma fé sem obra é como um corpo sem espírito, não tem vida. Então, quando você fizer tudo, se sinta um servo inútil. Você fez o que deveria ter sido feito, você praticou. Isso mostra o tamanho da tua fé. Então, é uma matéria central a nossa vida cristã, é um tema essencial à nossa vida, porque somos assim também, questionados em muitas situações das nossas vidas. Quando nos deparamos com os dramas, com as dificuldades, as provações, muitas das vezes nós questionamos: será se eu tenho fé? Será se a minha fé não é suficiente? Será se a minha oração não expressa de verdade a minha fé? Será se eu estou rezando pouco ou estou rezando sem fé? Nós questionamos isso. E é bom. Estes questionamentos, eles nos fazem um benefício grande, porque nos leva também a procurar a fé de verdade. Eu frequento a missa, eu pratico as minhas orações, eu procuro viver e praticar a caridade. Isso é um ato de fé. Ninguém vai à missa sem fé. Então, por isso, às vezes, nós expressamos isso: Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. E a fé é um dom dado por Deus, porém, precisa ser alimentado, né? Precisa ser ali cultivada. E eu cultivo pela oração, pela leitura
autêntica da Palavra de Deus, um exemplo lindo que nós tivemos na liturgia de ontem, dia de São Francisco. São Francisco teve uma qualidade de vida diferenciada, uma atitude radical de viver a sua fé. É um exemplo que fica para nós. Então, eu creio, mas eu preciso que esta fé ela seja lapidada, ela cresça, ela amadureça, ela tenha de verdade a sua identidade definida, que eu não seja aquele cristão palha seca no vento, né? Eu romantizo tanto a minha fé e às vezes ali no primeiro vento, a primeira provação, eu quero abandonar o barco, né? Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de fé, de verdade eu tenho, né? É aquele olhar, aquele foco, né? Da águia na presa, né? Nada me distrai, mesmo que os ventos contrários batam contra a minha vida, o barco da minha vida, eu tenho a fé em Jesus Cristo, eu sigo as orientações da igreja e por isso me alimento, me fortaleço e sigo em frente, né? E depois que fizer tudo, Senhor, estou aqui. Sou este servo, né? Inútil, sou insignificante, porque Tu és a razão maior da minha vida. Que neste domingo, né? Neste domingo, dia do Senhor, Deus nos oriente, né? Deus fortaleça a Tua fé, aumente a Tua fé, mas alimente também a Tua esperança, o amor, a caridade e o perdão na Tua vida, na vida da Tua família, no Teu coração. Te dê a paz e te livre de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.